Bom dia. Hoje a gente vai corrigir aquela exercício de ontem. Então vamos ver. Questões sobre oração coordenada. Vocês sabem que o prazo de entrega é amanhã, ou seja, sábado, dia 5. Então vamos lá. Primeira questão aí é do Enem de 2013. Aí nós temos uma charge que a pessoa diz o seguinte: preguiça é a mãe de todos os vícios, mas mãe é uma mãe. É preciso respeitá-la. Pronto. Então vamos lá, aí tem um mas. Então vamos ver a pergunta e o que que estão querendo. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito do humor está indicado pela emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa final. B. Uso da conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. C. Retomada do substantivo mãe que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. D. Utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe, e repetição da forma verbal que reforça a relação de a forma verbal aí tá que reforça a relação de adição existente entre as orações. Então, gente, vocês viram o mas. Olha, veja só, preguiça é a mãe de todos os males, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Então, o humor tá nisso aí. Ele quis dizer que a preguiça é mãe, porque é uma palavra feminina, de todos os males, mas como se deve respeitar as mães, ele vai respeitar a preguiça dele. Então, neste caso, o humor tá aí. E aí tem o termo mas é uma conjunção adversativa. Então, a resposta correta é a letra A, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Então é isso, gente, porque quem é que vai respeitar a preguiça? A preguiça é um defeito, não é uma qualidade. Mas ele usou o termo mãe para justificar o respeito à preguiça dele. Então aí está o humor na questão da letra A. Aí tem uma conversa de outras pessoas, de umas pessoas nesse quadrinho que diz o seguinte, nessa tirinha: não, obrigada. Não, obrigada. Com mais 10, você ganha um celular. Questão de técnica. Então, a pessoa, né, foi recusando algo que era oferecido a ela, mas no final das contas, ela terminou aceitando, e aí diz, é questão de técnica. Então, vamos lá para a questão. Aí a resposta: que estratégia argumentativa elege o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Então, aí, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Então, aí a resposta da letra B, que é a técnica do vendedor. Porque todo vendedor ele tem os argumentos dele, fazer com que as pessoas comprem seus produtos. Então, letra B, a resposta correta. Vamos para o terceiro. Aí foi de uma universidade, aí está o nome Falena Marília. Assinala a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Então, vocês sabem o que é conclusivo. Eu já dei aula ontem, né? Sobre a conclusão. Então, vamos lá. Qual é a resposta? Gente,
Todas elas aí, quase todas elas têm uma conjunção. Que você tem que olhar e está muito claro. Isso aí não tem. Se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre as conjunções, você não erra. Então a resposta aí do terceiro é a letra A. Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Então, esse logo aí é uma conjunção conclusiva. Isso está muito lógico, está na lista das conjunções conclusivas. Ora, você viu que na outra é ora, é alternativa. A letra C, contudo, é adversativa. A letra D, mas, é adversativa. E a letra E, é aditiva. Então, tá muito claro, isso aí não tem erro. É uma questão muito fácil. Também de outra faculdade aí que eu não sei qual é. O trecho destacado de Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre as pessoas e grupos que têm os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Aí nessa oração é uma oração coordenada sindética aditiva, coordenada sindética adversativa, coordenada sindética conclusiva, coordenada assindética, quando não tem conjunção, e coordenada sindética explicativa. Essa aí também está muito claro. Quando ele diz assim, grupos que têm os mesmos interesses, mas está longe de uma ferramenta de comunicação. O mais aí, todo mundo sabe, dentro das suas regras, nas relações, ela é adversativa. Então, a resposta correta aí é a letra B. Vamos para o quinta questão. A oração negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas. É coordenada. Gente, o portanto aí bem presente. É assindética? É aditiva? É C, adversativa? D, conclusiva? É completiva nominal? Gente, isso aí está muito claro. Aí a 5, que o portanto ela é conclusiva. Então a resposta correta é a letra D. Letra D. Questão 6. Questão 6, aí tem um textozinho, Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Isso aí é um texto de Machado de Assis, Obras Completas. Então, quando eu comecei a ler, eu já sabia que era pela linguagem é Machado de Assis, escritor modernista brasileiro. E aí diz o seguinte: assinale a opção que não haja correspondência de ideias com a frase e digo mal, porque negar é ainda afirmar. Então, qual seria a resposta?
diz o seguinte: é como se nós pudéssemos trocar aí essa informação e diz assim: digo mal, pois negar e ainda afirmar, não deu certo. Digo mal, porquanto negar ainda é afirmar, não deu certo. Digo mal, pois negar ainda é afirmar. Digo mal, visto que negar é ainda afirmar. E a resposta correta aí do 6 seria a letra E. Digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Essa aí estava mais difícil, não é? Então, é conquanto. Neste caso, tá dizendo isso aí. Vamos para a sétima. A sétima diz o seguinte: analise o funcionamento das conjunções em destaque nos seguintes enunciados. Como proteger seu dinheiro? O novo guia para você entender o efeito da crise global no seu bolso e as melhores estratégias para enfrentar estes tempos de aperto. Época 2028 de 2 de 2009. 2. Internet sem sair do sofá. Novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Adaptação época 28 de 2 de 2009. 3. A verdade crua, assada e cozida. Um novo estudo sobre urso de carne sugere que ela pode ser nociva, mas apenas em excesso. É argumento que faltava para quem adora um filé. Época 28 de 2 de 2009. As conjunções e, portanto, e mas estabelecem entre as orações, respectivamente, a relação de. Então, aí vocês viram essas conjunções nesses textos. Então, a resposta correta, respectivamente, é a letra B. Adição, que é o I, portanto, é conclusão, e mas é oposição. Então, a resposta correta é aí a letra B. Vamos para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: e disse Deus: certamente tornarei a ti este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Assim, pois, riu Sara consigo, que Deus lhe tinha falado. A conjunção, pois, tem valor e o pronome lhe refere-se ao termo. Então, nós temos que completar essa questão aí usando, ver o que melhor completa essa frase. A conjunção, pois, tem valor de quê? Então, se nós vimos aí, assim, pois, riu. Então, os espaços devem ser preenchidos respectivamente. A resposta correta aí seria a letra A. O pois aí ele está no sentido de conclusiva e o li está no lugar de Abraão. Então, a resposta 8 aí a resposta é a letra A. Questão 9.
Questão 9. Vamos para a questão 9. Parei num cruzamento. Lembrei-me do garoto do porão. Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-lo comigo. Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me lembrei de como eu era diferente, apenas algumas semanas atrás. Não vacilava ao receber uma ordem, por mais incompreensível que fosse. Ler algumas páginas do diário do Dr. Bertonini foi o mesmo que virar o mundo pelo avesso. Eu tinha o direito à razão, casa e trabalho. A ração, casa e trabalho. Pensava que fosse feliz por isso, enquanto desdenhava a história do mundo, através dos antigos jornais e pelo diário. Era tomado pelo medo. Muitas vezes pensei ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo, meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Aí nós vimos um texto de Marco Túlio Costa, O Canto da Ave Maldita. Nesse mesmo texto, assinala a opção correspondente à função da conjunção mas na última linha do texto. Então, vamos lá a resposta. Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância. Opõe o tempo presente ao tempo passado. Opõe perceber a conhecer. Complementa a ideia de felicidade com a ideia de ignorância. Contrapõe a vida pregressa do narrador a uma certa noção de ignorância. Gente, a resposta correta aí é a letra A. Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância. Quando é que ele diz assim, muitas vezes pensei ter perdido a felicidade por saber tanto, mas agora eu percebo. Meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. Olha aí, não era feliz, mas apenas ignorante. Então, dessa ideia de oposição. Então, vamos para a questão 10. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas, apenas em... Então, todos aceitam a conjunção mas. Apenas uma questão aí não aceita. Qual será essa que não aceita? Morre o homem, mas fica a fama. Será que dá certo? Se é uma coisa contrária, se a fama vai ficar, então é o contrário de morrer. Então, sim, dá certo. O reino com o novo rei, mas o povo com a nova lei. Não dá certo. Aí daria certo assim. O reino com o novo rei e o povo com nova lei. Aí dava certo era o I. Então, é para marcar que não dá certo. Então, a letra B. A resposta correta é a letra B. Vamos ver se o C dá certo. Por fora, bela viola. Por dentro, mais por dentro, pão bolorento. Deu certo. Porque um é o contrário do outro, não é? Letra D. Amigos, mas negócio à parte, porque amigo não pode se misturar com negócio, um é o contrário do outro, então o mas dá certo aí. Letra E, palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, porque você sabe que silêncio é o contrário de palavra, silêncio é aquilo que não se fala, o que fica quieto, então o mas aí dá certo. Então você iria marcar a resposta correta aí, é a letra B, porque a letra B não dá certo colocar mas, dá certo colocar I. Porque são duas ideias que se juntam, que se complementam. Quando eu digo reino com povo, reino com novo rei e povo com nova lei. Bom, gente, nós terminamos a nossa aula e tenham todos um bom dia, sejam felizes, continuem estudando, não desanimem. Todo mundo é capaz,
Muita gente faz curso a Marina, aquela Marina já foi candidata a presidenta várias vezes. Vocês conhecem ela, uma mulher conhecida no Brasil todo. Aquela Marina, ela é professora universitária na Universidade Federal e ela, aos 16 anos, não sabia ler. E ela fez uns cursos. Ela fez os cursos dela num projeto que era à distância. Naquele tempo não existia nem TV escola, não existia essas coisas de ter aula. Ela tinha uns tal de projetos, que era um projeto Minerva, alguma coisa assim, que assistia as aulas pelo rádio. Assistia as aulas pelos rádios, depois vinha um exame, se fazia uma prova, se conseguisse passar, aí concluía e recebia o certificado de conclusão do curso de fundamental, médio. E ela foi fazendo esses cursos, e ela conseguiu se formar e depois fez faculdade e se tornou professora universitária e uma mulher conhecida e respeitada mundialmente. Então, gente, não desistam. Vocês estão achando que a coisa está ruim para vocês, mas não está. Vocês têm todo um acesso hoje à tecnologia, à internet, e além disso, vocês ainda têm os professores de vocês que, mesmo longe, estão acompanhando o estudo de vocês. Porque a partir do momento que a gente está cobrando atividades, que a gente está fazendo videoaula, e a gente está dando atenção a vocês quando vocês têm qualquer tipo de dificuldade, pelo menos eu estou sempre ouvindo qualquer aluno que queira falar comigo, que se sinta inseguro, é só entrar no WhatsApp, no individual e conversar comigo, que eu vou ter sempre uma palavra para dizer para vocês. Então não desistam, não se sintam desestimulados, não achem que não vão se dar bem no Enem. Vocês têm um monte de livro perto de vocês. Esses livros vão ajudar vocês. Eles é que são os grandes professores. Inclusive, eles são os nossos professores. Porque para que nós possamos dar aula para vocês, a gente está sempre buscando conhecimento por meio dos livros e da internet. Então, todas as vezes que eu vou organizar uma aula, eu pesquiso na internet ou então no livro didático. Portanto, o que eu tenho de conhecimento, que eu adquiro conhecimento para passar para vocês, vocês também podem, por conta própria, buscar esse conhecimento. Vocês já sabem ler, então quem sabe ler já pode caminhar com os pés sozinhos. Então, tchau, gente, e ânimo. Bom dia.